Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de filosofia e desde já quero agradecer a vocês por terem prestigiado a nossa primeira aula por aqui, bem como terem realizado todas as atividades propostas. Vocês estão de parabéns. E hoje nós continuaremos seguindo a mesma temática que é sobre a liberdade, mas dentro da liberdade, hoje nós iremos abordar outros aspectos fundamentais para encerrarmos essa nossa unidade de uma forma espetacular. Então se liga e na página 14 você encontrará a nossa discussão de hoje. E nós iremos começar a falar sobre o desejo. E o desejo, ele nos move para além daquilo que somos. Desejar nos motiva a buscar algo que ainda não alcançamos. Por exemplo, uma conquista material, uma conquista intelectual, uma conquista física. Quando desejamos algo, queremos satisfazer essa vontade que brota em nós, que só será realizada quando nós alcançarmos determinado objetivo, determinada realização. E aí, quando isso não ocorre, acontece o grande perigo, chamado assim pelo filósofo Aristóteles por cólera. E aí é sobre a cólera que nós precisamos ter o maior cuidado do mundo, porque é um sentimento contrário ao desejo. E aí Aristóteles ele vai dizer que é justamente aqui que entra a temperança, do qual nós discutimos na aula anterior. E o que é a temperança? É a justa medida, é o autocontrole. Não estarmos entre o excesso e nem a falta, mas buscarmos sempre a justa medida, o meio termo, o equilíbrio. Sendo assim, nós conseguiremos ser seres realizados, seres que conseguem acreditar em si mesmo, sendo assim autônomos, sendo assim livres e não prisioneiros dos outros e das vontades dos outros, mas das nossas próprias. E aí é onde a gente precisa do autocontrole, tá? Se a gente não tem o autocontrole das nossas vontades, dos nossos desejos, nós não conseguimos estar bem. Bora parar um pouquinho e agora pensar sobre nós. Diante de tudo que nós estamos discutindo em sala de aula e por aqui, nos nossos vídeos, você já se deu conta se você está vivendo de uma forma saudável, se sua vontade ela está em equilíbrio, se você tem usufruído da sua liberdade para promover o bem? Não. Então, na hora de você cultivar os sentimentos bons, sentimentos que nos faz progredir, que nos faz crescer. E aí, nós daqui a pouquinho iremos discutir sobre liberdade e responsabilidade. Por que eu estou fazendo questão de você pensar em si mesmo agora? Porque se você não é capaz de reconhecer se suas ações elas estão boas, isso implica dizer que você não se preocupa com os outros, porque nós vamos perceber que nossas ações implicam também na vida do outro. Mas aí ainda na página 14, nós iremos perceber que quando nós pensamos em liberdade, nós associamos a ideia de querer. Eu quero, eu desejo, eu faço acontecer. Só que aí muitas vezes a gente percebe que na nossa geração nós estamos maquiando aquilo que deveria ser a liberdade, aquilo que deveria ser a vontade própria do sujeito. Porque cada vez mais nós vemos no lugar da autonomia uma dependência terrível, porque nós queremos de alguma forma seguir os padrões impostos a nós, nós queremos adotar o estilo que a mídia muitas vezes prega para nós. Então, até que ponto de fato nós somos livres e estamos seguindo as nossas próprias vontades? Ou será que nós sofremos influências do nosso meio? E aí nós precisamos ter cuidado para, de fato, sermos seres capazes de pensar de uma forma madura, de uma forma correta, e não ocasionarmos erros para nós mesmos e para os outros que existem ao nosso redor.
E aí, na página 15, mediante toda essa reflexão que nós já nos propomos a estar realizando, vocês irão realizar todos esses questionamentos levantados aqui pelo livro de vocês, falando sobre o querer, sobre o desejo, tá? Algumas turmas já vivenciaram essa atividade. Se você é uma delas, não se preocupa, tá? A gente daqui a pouquinho vai fazer uma outra nas páginas seguintes. Mas você que ainda não realizou, começa a fazer a atividade daqui a pouquinho, depois da minha explicação. Não se esqueça, primeira atividade do dia, página 15. E agora sim, na página 16, nós vamos começar a discutir sobre liberdade e responsabilidade. Nós vamos perceber que ser livre traz um pezinho para cada um de nós. Porque vamos perceber que a minha escolha, a minha ação, implica na vida do outro. Porque nós não somos ilhas. Não vivemos isolados, fechados no nosso mundo. Mas vivemos em coletividade. E por vivermos em coletividade, nós precisamos refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. Porque se nós agimos sem pensar, sem refletir, sem se preocupar com o outro, podemos encarretar para este más consequências. Consequências essas que ferem a dignidade do outro indivíduo que também é livre. Por isso que na página 16 nós somos convidados a refletirmos sobre o que temos feito para o outro, mediante a minha liberdade. Será que de fato eu tenho refletido? Será que de fato eu tenho me colocado no lugar do outro? Será que eu tenho agido enquanto um ser ético? Se não, é hora de ativarmos a nossa capacidade de refletir sobre tudo isso e vivermos essa busca em realizar-se a si, mas também ao outro. E aí no livro de vocês, ainda na página 16, nós iremos nos deparar com uma história, onde vai apresentar os cupins africanos e também na outra página nós iremos nos deparar com a história de um herói. E aí, qual a diferença? Porque, de alguma forma, nós iremos ver, quando você for ler, que a história em si traz aspectos semelhantes. Mas o que vai diferenciar a ação de um e do outro? Aí eu quero que vocês leiam bem, para que vocês possam responder as questões propostas na página 18. E aqui na página 18, vocês terão um questionamento do texto em discussão, bem como também vocês irão se utilizar da moldura lá no material de apoio, onde vocês vão registrar uma das perguntas que vocês irão construir de uma maneira filosófica, levantando a temática sobre a liberdade. E aí, aqui na hora do filosofar, vocês justamente irão trazer uma última consideração de vocês sobre a liberdade. Gente, tem muita coisa para falar sobre a liberdade, então aproveita todo o enredo desde o nosso primeiro vídeo para que você agora esteja apresentando a sua opinião sobre a liberdade. E aí na página 19, depois de você ter realizado os questionamentos e o Hora de Filosofar, nós somos convidados a uma reflexão divertida. E nessa reflexão divertida, nós devemos levar em consideração o seguinte ponto, que o homem, por se achar superior aos outros, ao longo da história, ele corre o perigo de sempre estar se colocando no centro. Ou seja, eu sou o maioral, eu sou o top dos tops. Não dá acesso para ver a importância dos outros. E, sobretudo, não só no aspecto do outro humano, mas os outros seres que fazem parte da sua história. E aí na reflexão divertida nós vamos ver essa charge, onde vai mostrar um pouquinho sobre essa ignorância ou esse pecado, vamos dizer assim, do homem colocar-se no centro e superior aos outros. E aí você vai ler, reler, interpretar e por fim você só vai colocar aqui a sua consideração, bem simples, tá, gente? E para encerrar a nossa aula de hoje, o meu último comando é justamente sobre a liberdade de ser diferente. Porque nós, enquanto seres humanos, precisamos perceber a singularidade de cada um
e como essa singularidade ela é importante para a minha história, para a minha vida. E assim nós precisamos respeitar este outro que é diferente de mim. Imagina só, se todo mundo fosse igual ao professor Cláudio, como nós iríamos ter acesso aos outros conhecimentos? Como nós teríamos acesso a tanta coisa boa que os outros têm a colaborar para nós? Por isso nós precisamos respeitar. Por isso nós precisamos cultivar o respeito em nossas relações. Por isso que precisamos ser amor. Por isso que precisamos ser acolhimento. Acolha o diferente. Porque a gente aprende mais com quem é diferente do que com quem é igual a nós. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Mas aí a última atividade, tá, gente? É na página 21. Na página 21, você vai estar também colocando aqui as suas considerações sobre tudo que nós discutimos em sala de aula. Mas não se preocupa, se foi muita coisa, eu vou estar revisando aqui para que você não se esqueça das nossas comandas do dia de hoje. E aí nós começamos nossa aula lá na página 14, onde discutíamos sobre o desejo, que muitas vezes é o desejo que nos move, é o desejo que nos faz com que nós alcancemos tudo aquilo que queremos. E aí, logo após essa nossa discussão, nós fomos convidados na página 15 a solucionar os questionamentos, tendo em vista toda essa discussão do desejo, a ideia do querer, a ideia da liberdade, discutida por Aristóteles. E aí, na página 18, nós nos deparamos com uma outra atividade referente ao texto em discussão dos cupins e também do herói histórico. E aí, logo em seguida, fomos convidados a uma reflexão divertida, e nessa reflexão divertida nós vamos refletir sobre a importância de nos colocar no lugar do outro, reconhecendo a singularidade de cada indivíduo. E por fim, na página 21, fomos levados ao último questionamento e à última proposta, referente à liberdade de ser diferente, reconhecendo que somos sim livres, desde que respeitemos o outro indivíduo que é livre. Gente, é isso. Nossa aula chegou ao fim. Espero que tenham gostado bastante e até o próximo encontro. Realizem todas as atividades. Tá fácil, fácil, fácil. Não vai ter dúvida não. E qualquer coisa, manda um zap para mim que eu estou à sua disposição. Beijo grande e até o próximo encontro.